Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de forma remota. Chegamos hoje à nossa segunda aula, certo? E hoje o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês não é um conteúdo do livro didático. Ainda não é, né? Porque é um assunto muito recente, mas que logo esse assunto será abordado nos livros didáticos, que é a questão da pandemia que a gente está enfrentando, dessa doença chamada Covid-19, que surgiu lá na China no ano passado, por isso 19, né? O 19 é a referência ao ano que surgiu essa doença, lá na China. E a gente entender um pouco a diferença entre pandemia e epidemia, certo? Uma epidemia é uma doença que assola uma determinada região ou um determinado país. Atingiu aquela região, aquele país, isso é uma epidemia. Já uma pandemia, como é que a gente classifica uma pandemia? É quando essa doença ela se espalha, ela não atinge só mais um país ou uma região, ela se espalha para os outros continentes, né, para o mundo todo. Aí sim nós temos uma pandemia que é o que a gente está enfrentando agora. Eu trouxe para vocês aqui uma lista com os 8 países mais atingidos pela Covid-19. E o que me chama a atenção, pessoal, é que o nosso país, o Brasil, hoje, né, nós estamos no início de junho, hoje é 2 de junho, o Brasil já é o segundo país mais atingido por essa pandemia, né, com maior número de infectados. É o segundo, só fica atrás dos Estados Unidos, certo? Então nós temos uma lista aqui com 8 países, né, Estados Unidos é o primeiro país com mais de 1 milhão de infectados, né? E os Estados Unidos demoraram a tomar medidas de isolamento e esse número cresceu de uma forma absurda. E também o que a gente vê agora no nosso país é um crescimento muito grande do número de infectados, de mortes, certo? E, como eu disse, eu trouxe 8, Estados Unidos, Brasil o segundo, a Rússia o terceiro, o Reino Unido é o quarto país mais atingido por essa doença, a Espanha o quinto, Itália o sexto, Índia o sétimo e a Alemanha é o oitavo país mais atingido por essa doença, com os maiores números de pessoas infectadas, certo? Então, o que eu quero falar com vocês é sobre isso, né? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos obedecendo às recomendações das autoridades de saúde, né, nos nossos municípios que já essa doença já chegou, né? E me chama muita atenção o Brasil, o nosso caso, né? Porque nós já atingimos, como eu disse, a segunda posição e isso é preocupante, muito preocupante, né? Talvez medidas mais duras terão que ser tomadas. Algumas cidades já vêm fazendo isso, que é a questão do lockdown, implantando o lockdown, que é uma medida mais dura de combate à Covid-19, certo, gente? Então, esses países aqui, nós temos, alguns deles são países desenvolvidos, como a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, está enfrentando isso, é o país mais atingido. Reino Unido também é uma potência, um país muito desenvolvido. A Itália, a Alemanha, que é a quarta maior economia do mundo. Então, nós temos países desenvolvidos que foram muito afetados com essa pandemia. E nós temos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que hoje é o segundo maior país em número de infectados. A Índia, que é o sétimo, também é um país em desenvolvimento. Isso é preocupante, né? E ainda não temos uma vacina, né? Não temos um remédio que combata com efetividade essa doença. Então, cabe a nós, né, seguirmos as orientações das autoridades de saúde, né, do seu município, da Organização Mundial de Saúde, que orienta, né, as pessoas, por enquanto, quem puder ficar em casa, se isolar, melhor, certo? Ok, pessoal? Então, lá no grupo que a gente tem, do oitavo ano, eu vou agora
estar disponível com vocês lá, certo? E vou encaminhar uma atividade voltada para essa questão da pandemia envolvendo os países mais atingidos por essa doença, ok? Então era uma coisa bem rápida, bem sucinta, para que a gente possa trabalhar, né, e aperfeiçoando essas aulas, ok?